Meu nome é Igor Delibório, eu sou engenheiro de aplicações da Prysmian, né? Nós temos lá também nosso corpo técnico responsável aí por aplicações, né? O, o intuito hoje é realmente a gente falar sobre o dimensionamento, né, de condutores para o sistema fotovoltaico. Quem está comigo participando aí também da Prysmian é o Ivan, tá? Eu peço que, se tiverem perguntas, né? Podem destinar aí a usar aí o chat, né? O Ivan, na medida do possível, vai respondendo as perguntas, assim como o time da Fronius aí, ok? E antes de mais nada, né? Só comentar aqui que eu acho que é pertinente, né? A Prismian Group, ela é um grupo de empresas, né? São 3 empresas. Hoje fazem parte desse grupo aí a General Cable, né? A Draca e a Prismian, né? Então, a General Cable, para quem não conhece, aí é uma grande empresa voltada para mais, na verdade, mais voltada para cabos em alumínio, né? Ela trabalha com fornecimento de cabos para linhas de transmissão, para distribuição, né? Para as concessionárias de energia em geral. E a Prisma acabou adquirindo essa empresa e hoje nosso portfólio acaba aumentando com isso, né? A Draca, uma antiga Telcom, uma empresa que fabrica cabos para telecomunicações, cabos de rede, fibras óticas, né? E a Prisma, antiga Pirelli, né? Que foi a, a nossa mãe aí, né? A fábrica que iniciou, né? Hoje não se chama mais, não temos mais nenhuma relação com a Pirelli Cabos, mas seguimos aí com o nome Prisma, né? Só para só prometo que vai ser só um slide e na sequência a gente já vai para a argumentação técnica, né? Aqui é só uma visão geral da nossa empresa, né? Que eu acho que vale a pena fazer um apontamento aqui, né? A Prismian Group, ela tem um faturamento global aí de 11,5 bilhões, né, aproximadamente, isso em euros, né? Ela se estabelece hoje como a empresa número um de líder mundial em cabos e sistemas de energia e também de telecomunicações, né? Ela possui, pois não, me ouvindo? Possui 112 plantas aí, 112 fábricas, né? Ao todo, em mais de 50 países, né? E a gente trabalha aí com centros de pesquisa e desenvolvimento, né? Ou seja, todas as tecnologias mais recentes de cabos aí, a gente procura fazer efetivamente a pesquisa, desenvolvimento e entregar para o mercado o que há de melhor na atualização tecnológica. Nós contamos aí com aproximadamente 29 mil colaboradores, e 5,6 mil patentes, né? Ou seja, todos os cabos que estão aí, a maioria são patenteados por nós aí, né? Pela tecnologia que a gente emprega aí. Nós começamos lá com 1879 com uma Pirelli, como eu disse. Em 29 ela passou a produzir aqui no Brasil, ou seja, ela criou a primeira fábrica no Brasil, ou seja, nós somos uma empresa já centenária aí, né? Em 2005, a Pirelli vendeu a parte de cabos, e aí por isso nasceu o nome Prysmian, né? E em 2011, nós acabamos adquirindo a Draca, por isso nos tornamos aí um grupo. E agora, recentemente, há 2 anos atrás, em 2018, nós compramos aí a General Cable, a antiga Phelps Dodge também, alguém pode conhecer por esse nome, que aí ampliou ainda mais nosso poder, né, de produtos aí. Voltado aqui para a América Latina, né, a gente tem 13 fábricas, 3 centros de pesquisa e desenvolvimento, sendo que 2 estão no Brasil. Um deles eu ainda consigo visitar aqui em Sorocaba, né, onde nós temos a nossa sede. No Brasil, a gente tem 1.500 colaboradores, dá um rendimento, um faturamento aí de 1,9 bilhões, né? E recentemente nós tivemos aí um investimento do nosso headquarter Latam
em Sorocaba, na cidade de Sorocaba, com mais de 150 milhões de investimentos aí para trazer para o Brasil, né, e também para a América Latina, o melhor da tecnologia em produções de cabos, né? Então a gente atua aí em todas as frentes, em qualquer frente que vocês imaginarem, a Prysmian tem um produto para segmentação, seja a baixa tensão, na média tensão ou na alta tensão, na distribuição, em usinas fotovoltaicas, em usinas eólicas, então metrô, enfim, a gente tem aí todo um portfólio de produto para atendimento aí, e é esse o nosso panorama geral, o nosso resumo aí do que a Prysmian é hoje, né? Então, sem mais delongas, né, vamos para o nosso tema, o cálculo de condutores para instalações fotovoltaicas, acho que é pertinente aqui para o momento, né? Estamos aqui em parceria com a Fronius, Fronius, grande fabricante de inversores, né? E também outros equipamentos aí, mas o foco aqui é mais para a linha de fotovoltaico, né? Então, acho que vai de encontro aí a parceria e o convite para a gente falar um pouquinho sobre o dimensionamento dos cabos, né? Vocês já sabem muito bem como fazer para os inversores, agora vamos trazer também o que alimenta os inversores e também depois dos inversores, né? O cabo que chega até o inversor e o cabo que sai do inversor. Quais são esses produtos? Como é que a gente chega na conclusão de que produtos são os adequados para utilizar, né? Então, é mais ou menos nessa linha que nós vamos, sem... Não dá para a gente falar sobre questões técnicas, né, sem abordar aí também as questões normativas, né? Acho que tudo nosso setor técnico ele precisa ter uma referência, né? E a gente ficou sem essa referência já até defasado, né? Eu digo defasado porque até o ano passado, em 2019, nós não tínhamos uma norma específica para as instalações fotovoltaicas, né? Então eu estou começando aqui de baixo para cima no slide. Se vocês olharem aqui, a NBR 16690, ela foi publicada em 2019. Ela é uma norma que fala exclusivamente de instalações fotovoltaicas. Quando a gente não tinha essa norma, o que, que o pessoal fazia? O que, que o pessoal utilizava? Né? A única norma que a gente tinha, a primeira aqui, ó, a 5410, a famosa 5410, velha de guerra, que trazia o padrão, né, para as instalações elétricas de baixa tensão. Só que ela não tinha, ela não tinha as peculiaridades, né, que também não englobava as questões de normas voltadas para o sistema fotovoltaico. Quando a gente fala de um sistema fotovoltaico, a gente está trabalhando com tensões CC, com altíssimas capacidades, né? Isso traz uma série de problemas. Tá? Então, devido a essa ineficiência da 5410, foi necessário que houvesse, né, uma criação de uma norma específica para o setor de fotovoltaico, e por esse motivo criamos aí a 16690. Eu digo criamos porque eu faço parte da comissão de estudos da 5410, onde, na verdade, através da Prysmian, né? A Prysmian, ela sempre está contribuindo com a ABNT, né? Hoje, quem participa da revisão da 5410 sou eu. A gente também contribui lá com informações relativas ao cabo. A gente tem diversas empresas lá, diversos fabricantes, diversos consultores, e todos chegam a uma conclusão técnica do que é minimamente necessário para que as instalações aconteçam, né? Então, eu digo que a gente fez é porque realmente nós participamos aí desse comitê aí. E também vale destacar aqui a NBR 16690, desculpa, 16612, né? Que ela foi publicada em 2017, que fala sobre os cabos de potência para instalação fotovoltaica, né? Ela diz que o cabo tem que ser não halogenado, isolado com cobertura, né, para ter um trabalho até 1.8 kV CC, né, ou seja, corrente contínua, e ela diz quais são os requisitos e o desempenho que o cabo deve ter
para que ele seja instalado nesse setor, tá? Então, esse é o escopo normativo aí que eu queria trazer para vocês. Já falando sobre os requisitos do cálculo, quem traz essa informação é a norma NBR 16690, tá? Ela indica para nós, nesse trecho aqui, na página 36, que tem 4 situações que a gente tem que prever para cálculo do condutor. Letra A, os níveis de proteção contra sobrecorrente quando em uso. Letra B, a mínima capacidade de corrente dos circuitos, né? Aí a gente vai olhar a tabela 5 no detalhe para entender o que significa isso. Letra C, critério de queda de tensão. É um item que, inclusive, eu vou pedir o apoio lá do pessoal da Fronius para entrar na hora que a gente for falar da queda de tensão, que é muito relevante. E o item D, né, a potencial corrente de falta. Né? Para quem não sabe, a corrente de falta é a corrente de curto-circuito. Né? É assim que é chamado na norma. Então, são esses 4 os critérios mais básicos aí para a gente chegar à conclusão de qual é o cabo mais adequado. Para o objeto do nosso estudo, nós estamos trazendo aqui uma situação de um sistema fotovoltaico autoprodutor de microgeração, né? Ele tem uma potência aí de 5 kW, né? Até 75 kW nós podemos considerar aí como microgeração, né? Depois de acima de 75 até 5 mega, aí já entra na mini geração, que são sistemas maiores, né? Sistemas que podem alimentar alguns bairros, né? Então, não é o nosso objeto de estudo aqui nesse momento. Mas nós vamos nos ater a esse aqui. Aqui eu trouxe uma imagem de uma foto de um telhado, né? Um ambiente comercial que tem ali uma sequência de painéis que dão aí mais ou menos 5 kW de potência, tá? O esquemático, né, do nosso objeto de estudo aí vai ser esse, tá? Então aqui eu vou nas placas azuis aqui eu tenho 2 strings, né, 2 séries de placas de 8 painéis cada uma, né? São 8 conectados em paralelo com 8, né? Depois a conexão entre esses painéis, ela é feita, no caso aqui a minha linha preta, né, o cabinho preto do negativo. Depois eu tenho a linha vermelha, o cabo vermelho do positivo. E assim, da mesma forma, para a segunda string. Né? Neste contexto aqui, né, ainda em tensão corrente contínua, nós recomendamos o cabo PRISAM, né, que é inclusive aquele cabo que é o cabo específico para a instalação fotovoltaica, segundo a NBR 16612, né? Depois, nós conectamos tudo a uma string box, né? Inclusive aqui o cabo de terra está aqui, tá, gente? Importante destacar que ele está aberto aqui. E depois da string box, a gente sai com mais 2 cabos que vão até o inversor propriamente. Passando do inversor, que ele converte a tensão contínua para alternada, a gente vai sair com um cabo tradicional, né, a gente chama aqui de CA, corrente alternada, a Fumex Flex de 0,6/1 kV, chegando depois ao final até o meu painel, que eu posso alimentar uma carga diretamente ou fazer a inclusão na rede elétrica e ser beneficiado com a conta de luz mais baixa no caso de benefícios da concessionária de energia. Né? Aqui cabe dizer que a string box é um componente passivo, né? Ela tem barramentos, disjuntores, ela faz a conectorização, a junção dos cabos, então não tem nenhuma eletrônica aqui. Já aqui no inversor é o nosso famoso amigo da Fronius aí, tá? Que é o equipamento que vai receber toda essa geração em CC, tá? Aí vale também a gente destacar que esse trecho
esse trecho de cima, né, onde tem aqui até a entrada do inversor, ele é estabelecido pela norma NBR 16690 e depois do inversor, que a gente já fala sobre o trecho em corrente alternada, ele é estabelecido, as regulamentações, pela NBR 5410, ok? Bom, dado de projeto também, tá? Nós escolhemos aqui aleatoriamente uma placa, tá? Uma placa que possui um painel, no caso, né? Um painel fotovoltaico que possui uma potência nominal de saída de 320 watts, uma tensão no ponto máximo de potência, né? A VMP, de 37 volts, uma corrente elétrica aí, IMP no ponto máximo, né? De 8,64, e a corrente de curto-circuito também dado de painel de placa, né, que é nas condições aí STC, né, de 9,18. A distância, 30 metros. Isso aqui é um dado também de projeto, tá? Pode variar, e é inclusive com essa informação que a gente vai chegar no cálculo de queda, né? Mas a gente considerou isso aqui mais para a gente exemplificar, né? Uma distância que estamos considerando que é a máxima, né, ou melhor, que conecta a placa mais distante em relação ao inversor, ok? Então, deu lá 30 metros, então é esse valor que é o pior caso que nós vamos utilizar. Bom, voltando no nosso esquemático, como é que a gente chegou na potência total aí, dos 5 kW, né? Então, basicamente, se você tem uma demanda, você divide pela potência dos teus painéis, né? Então, você vai chegar lá a quantidade de painéis ideais para que você gere aquela demanda. No nosso caso, nós fizemos esse arranjo aqui por conta dessa demanda aí de 5 kW. Chegamos aí a 8 painéis conectados em paralelo com mais 8. Então, são 2 vezes 8 vezes 320, que me dá aí uma potência real de 5.120 watts. Tá? Então, a gente arredonda aí para 5 kW, porque foi o início do projeto, né? Tensão de cada string. Então, a gente sabe que na conexão aqui em paralelo a tensão é a mesma, e quando a gente conecta os painéis em série, a gente vai somando suas tensões, né? Então, soma-se de 8 painéis, que dá 296. Como ele está ligado em paralelo com o segundo, a tensão é a mesma, então o nosso tensão de barramento, no caso, ela é de 296 volts nominal, né? E a corrente é o contrário, né? A corrente ela é a mesma no circuito em série, então são 9,18 amperes para cada string aqui, ok? Então esse é o sistema já com seus parâmetros nominais aí. Outra coisa que vale a pena a gente destacar, e isso foi só uma dificuldade que nós colocamos aí para a gente entender uma metodologia da norma, tá? Como é que nós vamos aplicar um fator de correção quando se tem uma temperatura ambiente diferente do que a norma traz? Então, por isso nós colocamos uma temperatura aqui de 50 graus ambiente, para a gente poder lá na frente usar esse fator adequadamente, tá? A norma ela te traz parâmetros estabelecidos, e se você tem alguma situação que é diferente, você tem que corrigir e usar os fatores para você calcular certo, ok? Então, isso também é um dado de projeto, anota aí, temperatura ambiente de 50 graus. Só vou falar aqui um pouquinho também da diferença desse cabo, tá? Como nós estamos falando do cabo especial para sistema fotovoltaico, é importante que vocês entendam qual é a diferença desse cabo para um cabo tradicional de uma instalação elétrica que a gente vê na indústria, por exemplo. É bem diferente, né? Por exemplo, vamos começar aqui já com a sua primeira característica, né? O condutor flexível em cobre estanhado com encordoamento na classe 5. O que significa isso? Na foto aqui do cabo, a gente tem um condutor, tá? Na primeira camada,
que a face dele, vocês podem ver que ela tem até uma coloração de cobre, mas a parte de fora, né, os fios de fora, eles são prateados. Significa que esse cobre ele recebeu um banho de estanho, um tratamento realmente de químico, né, para que ele seja protegido de oxidação. Tá? Então, basicamente, o cabo fotovoltaico ele vai ficar sempre ao tempo, né, sempre tomando sol, chuva, então as intempéries do tempo aberto, ela pode danificar o condutor se ele ficar exposto, né? Além disso, ele melhora também a questão da conectorização. Quando vocês usam aqueles conectores padrões, né, entre as placas, você também vai ter uma certeza de uma boa conexão ali. Os cabos tradicionais que a gente usa na indústria não possuem o cobre estanhado, tá? Então, por esse motivo, já é uma diferença grande aí entre o cabo tradicional. Outra diferença, a isolação. A isolação, ela possui um composto termofixo, né? Existem dois tipos, tá? O termoplástico e o termofixo. Termoplástico, PVC, que são materiais plásticos, né? Termofixos são borrachas, né? São materiais, são compostos mais nobres que te garantem vamos dizer assim, uma temperatura de operação maior, por exemplo. No caso, 120 graus é o limite de operação de um cabo como esse. Tá? Nos cabos tradicionais, se vocês olharem lá, os cabinhos mais básicos, né, os flexíveis, são de 70 graus, os cabos industriais chegam a 90 graus, e este cabo solar chega a 120 graus. Então já é uma outra grande diferença. Assim como a cobertura dele, tá? Além de também poder operar aí com 120 graus, ela também possui como se fosse um sandal ali passado no cabo, né? Ou seja, ela tem uma proteção contra raios UV, né? A gente sabe que raios ultravioletas são muito agressivos, né? Eles ressecam, descolorem, enfim, tem uma série de problemas se o cabo ficar exposto. Por esse motivo, ele possui essa proteção. E a quarta e última aqui, característica, ele tem a baixa emissão de fumaça em caso de incêndio ele também é livre de halogênio. O halogênio é um conjunto, né? Bota lá no Google, Wikipedia, enfim, são um conjunto de elementos químicos, né? Que são tóxicos, né? O cloro, bromo, enfim, uma série são 7 elementos ali que são os chamados halogenados, né? E o PVC, tradicionalmente nos cabos que a gente instala em casa, por exemplo, ele tem cloro, né? Então ele é um produto que, se for queimado, ele vai exalar para a gente aquele ácido clorídrico, aquela fumaça tóxica, né? Se você queimar, na verdade, qualquer plástico aí na sua casa, vocês vão ver que ele solta aquela fumaça preta, né? Então, neste produto não há a presença dos halógenos, né? Não há presença de elementos que têm essa característica. Por quê? Porque se ele for, por algum motivo, né, sofreu um curto-circuito, começou a pegar fogo, ele não vai exalar aquela fumaça tóxica e muito mais, ele não vai exalar uma fumaça que seja corrosiva aos equipamentos. Ela não vai danificar o inversor, ela não vai danificar as placas, ela não vai danificar a string box, ela não vai danificar as ferragens das placas, enfim, ela não vai corroer nenhum elemento metálico que esteja ali próximo desse condutor. Por esse motivo, ele tem essa característica também, que ela já é diferente de todos os outros cabos convencionais, ok? Bom, então, a aplicação, né, como a gente já falou, sistemas fotovoltaicos, né, ficar batendo na mesma tecla aqui, mas duas coisas importantes. Todo cabo para esse sistema, ele precisa ser certificado. Ele precisa ter, no nosso caso, ele tem um número de certificado, ele tem um controle lá. A TIV, né, que é a TUV, ela te dá uma certificação de que aquele cabo possui as características necessárias para operar dentro do sistema. E também ele tem que seguir a norma, né, que é a norma que a gente já falou no começo da apresentação, que é a 16612, beleza? Então, falado aí, cabo tem que ser esse produto aí, o Prisan, que é um produto específico para a instalação. Se você colocar outro, você vai ter realmente situações com problemas. Eu fiz aqui uma tabela só para a gente resumir, né? Ao todo são 10 tabelas que a
NBR 16612 traz para te dar as opções de instalações e condições de ambiente, modo de instalação, temperatura de condutor, ambiente, resistividade térmica do solo, ou seja, tem uma série de considerações que essa norma faz e ela já te calcula a corrente elétrica do cabo para essas situações, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente está saindo dos painéis e entrando num eletroduto, tá? Entrando num único eletroduto. Então, são 5 cabos dentro desse mesmo eletroduto, tá? Então, eu vou ter que optar e escolher aqui o item 4, que é cabo em eletroduto não metálico em parede, por exemplo, tá? Que é o que me dá essa condição. Além disso, eu devo considerar dois fatores, né? Que um é o fator de agrupamento, porque nesse caso eu tenho dois circuitos, né? São duas strings entrando no mesmo eletroduto. Então eu tenho dois circuitos juntos ali, contribuindo termicamente dentro daquele mesmo ambiente. Por esse motivo eu tenho que usar o fator de agrupamento. Depois eu também tenho que considerar o fator da correção de temperatura ambiente, né? Que é o que eu destaquei lá no começo como um detalhe de projeto, né? Que nós temos lá, aqui nesse conjunto de tabelas, eu tenho tabela calculada para 20 graus, tabela calculada já para 30 e para 40, mas eu não tenho tabela já calculada para 50 graus. Então, eu preciso usar um fator para corrigir isso. Eu vou ensinar também como é que a gente faz essa correção, tá? Então, por esse motivo, eu escolhi a temperatura ambiente de 50 proposital, para a gente poder usar ao máximo aí o conhecimento que a norma nos traz e também como fazer essa correção, tá? Bom, antes também só fazer uma comparação rápida aqui. Por que eu escolhi aquela situação? Porque é a situação pior. Se eu comparar aqui, ó, o cabo instalado ao ar livre, mais protegido do sol, vamos supor que ele esteja debaixo da placa ali, está protegido do sol, né? Mas ele está ao ar livre, vamos supor que a gente não coloca eletroduto nele. Então, se eu for utilizar um cabo, por exemplo, de 4 milímetros, que é só um chute, tá, gente? Um cabo de 4 milímetros, numa condição de instalação 2, que na verdade são dois cabos juntos, né? Como se fosse um encostado no outro na horizontal, ele vai me trazer uma corrente de 41 amperes, ok? Aqui em cima está até escrito, instalação ao ar livre protegida do sol, e também vale a pena a gente ler aqui, ó, que a temperatura ambiente está em 40 graus e no condutor 90 graus, ok? Lá na mesma seção, lá na tabela C10 da 16612, ela me traz essa tabela que fala sobre os cabos em eletroduto não metálico em parede, que é o que a gente escolheu. Se a gente for no mesmo cabo e na mesma temperatura, que é os 40 graus, ao invés de eu conseguir transportar 41 amperes na situação anterior, na tabela da esquerda, nessa condição eu vou conseguir transportar apenas 32 amperes. Então é só um exemplo para que vocês vejam que o tipo de instalação realmente afeta a capacidade de condução do cabo, né? Então nós estamos escolhendo esta aqui porque é uma situação mais crítica, está dentro de eletroduto, para a gente poder também exercitar aqui o cálculo, tá bom? Então fica aí para os projetistas a dica de que olhe, né, qual é a melhor condição, e quanto mais você exigir menos do cabo e das condições do ambiente, você vai extrair mais corrente elétrica dele, tá? Então essa é uma leitura legal para fazer comparações. Então, olhando para o fator de agrupamento, primeiro fator aí, né? A 16612, ela fala no anexo C, na página 32, ela sugere lá a utilização de fatores de agrupamentos que são dados na 5410. Então, a norma lá, a 16612, a 5410 e a 16690, elas andam em paralelo, tá, gente? A gente tem que sempre olhar as três para chegar nas melhores conclusões aí, tá? Então, no caso em questão, né, a gente possui dois circuitos, são duas strings, então o fator vai ser de 0,8. Por quê? Eu vou lá olhar na tabela 42 da NBR 5410
tá? Eu vou olhar aqui que o cabo está instalado ao ar livre ou em superfície, embutidos em conduto fechado, que é o nosso caso, e eu vou olhar a coluna de número 2, porque são dois circuitos agrupados, tá? Então, o fator que eu devo utilizar é o fator de 0,8, conforme está aí destacado em vermelho na nossa tela. Perfeito? E o fator de correção para a temperatura ambiente, onde que eu vou buscar? Da mesma forma, lá na tabela 40 da NBR 5410, que é na página 106, é uma norma bem pequenininha, né? Deve ter 200 e poucas páginas, mas tá bom. No sábado à noite a gente não tem nada a fazer, vamos ler essa norma aí. Então, tabela 40, né? Ela diz que existem os fatores de correção para a temperatura ambiente diferente de 30 graus para linhas não subterrâneas e diferente de 20 graus para linhas subterrâneas, né, que são os enterrados no solo. Não é nosso caso. Então, eu devo ir aqui na coluna de EPR ou XLPE, que são isolações do tipo termofixas, né? Como eu disse, a isolação do PVC ela é termoplástica, então a norma ela distingue as duas, tá? No nosso caso, a isolação ela é termofixa, então nós vamos olhar para esta coluna e vamos olhar também para a temperatura de 50 graus, né? Que é o que eu quero aí, né? Então, qual é o fator que eu devo usar? 0,82. Aqui cabe uma observação que, apesar da 16612 ela não mencionar que é possível você usar fator de correção para a temperatura da 5410, ela só fala que você pode usar o fator de agrupamento, mas na verdade isso foi a gente entende que isso foi um erro de digitação lá da norma, tá, gente? Você pode sim utilizar os fatores da 5410, isso aqui nós que estamos dando essa dica, você não vai encontrar isso em lugar nenhum, até porque isso é do nosso dia a dia, a gente participa da comissão, então muito provavelmente na próxima revisão a gente vai abrir isso aí e vai poder colocar efetivamente que você pode usar os fatores que são da 5410, são coerentes, né? Estão certos, tá bom? Então, fica a dica aí. E também eu vou chamar aqui um fator para instalações fotovoltaicas, tá? É específico desse segmento. A tabela 5, lá, quando a gente comentou no comecinho da apresentação, da NBR 16690, ela está na página 38. E ela diz que você deve considerar um sistema fotovoltaico, você tem que ver sobre arranjo, se está configurado como um subarranjo, enfim. Aí é um detalhe do projetista, tá? Eu vou dizer assim, brevemente, que é uma interpretação que vocês têm que olhar o que se configura arranjo, subarranjo, o que se configura se o seu sistema tem proteções ou não, né? Então, isso vai influenciar na decisão do projetista, tá? Se você coloca disjuntores lá em cada string, ou se você coloca disjuntor ao final, na entrada junta todas as strings e põe um único disjuntor, enfim, isso influencia na sua decisão. No nosso caso, nós estamos considerando aqui que nós temos um arranjo fotovoltaico e ele não tem proteção contra sobrecorrente, tá? Ele só vai ter a proteção no próprio inversor mesmo, tudo bem? Então, por esse motivo, a gente usa aqui 1,25 vezes a corrente do arranjo, corrente total daquele nosso sistema. Portanto, a nossa corrente total era 9,18, que é a máxima, que é um dado de placa lá que a gente viu, lembra? Multiplicada por 1,25, a gente vai chegar a uma corrente aí de 11,47, ok? Esta será a corrente que nós devemos considerar como corrente de projeto, como corrente que vai ser a nossa referência para olhar lá nas tabelinhas da 16612. Tá? Então, eu vou lá na tabelinha C10, do anexo C da 16612, e eu vou escolher aqui para 30 graus, mas depois eu vou corrigir para 50, tá, gente? Então, eu vou olhar aqui para 30 graus, que a primeira linha
já me dá 22 amperes, ou seja, o primeiro cabo de 1,5 milímetros quadrados, ele já atende 22 amperes, então já atenderia esta corrente total, ok? Só que, obviamente, eu tenho que aplicar os fatores, né? Então, como é que eu vou aplicar os fatores? Eu pego a corrente do cabo, multiplico pelo fator de agrupamento e também multiplico pelo fator de temperatura. Então, são os 22 vezes 0,8 vezes 0,82, eu vou chegar aí a uma corrente corrigida de 14,43, ou seja, o cabo, numa condição desfavorável, dentro de eletroduto e ainda com sol, ou melhor, com temperatura ambiente de 50 graus, ao invés dele deixar passar 22 amperes, ele cai a sua capacidade, ele vai cair para 14. Então, 14 amperes ainda é maior do que 11, né, do meu projeto. Então, eu poderia usar como uma seção técnica o 1,5 milímetros quadrados, ok? Só que a norma NBR 5410, ela fala, né, os critérios de seção mínima para condutores de força. Então, assim, a gente sempre tem que usar o 2,5, no mínimo, né? Então, por esse critério, eu já teria que pular aqui para 2,5 por uma questão de segurança que a norma traz para nós. E também, aí é uma questão do projetista, tá, gente? Também por uma questão de facilidade de conexão, a gente encontra muito mais no mercado conectores de 4 milímetros quadrados do que para 2,5. Eu, particularmente, não vi ainda 2,5. Pode ser que alguém um dia invente esse conector, né? Algum fabricante faça esse conector. Mas nós temos aí o de 4 normalmente. Então, cabe você pensar nisso e usar um cabinho de 4 milímetros. Você vai estar extremamente folgado aí, beleza? Então, pelo critério de capacidade de condução de corrente, você vai usar o cabo de 4 milímetros tranquilamente. Depois a gente tem que ver também o critério de queda de tensão, tá? Lá na 16690, no item 4.13.12, página 21, ele fala que você tem que ter lá 3% de queda máxima. Então, a gente achou por bem aqui dividir, né, a parte CC e a parte CA, corrente contínua e corrente alternada, 1,5 para cada lado, e a gente vai dimensionar usando 1,5 de cada lado, tá bom? Então, se eu tiver lá, lembrando que nesse caso a gente tem que usar a corrente nominal do sistema, tá? Então, não é o 9,14, mas sim o 8,64 amperes, que é o dado da placa lá. Eu pego esse valor e acho, né, jogo na formulinha lá padrão, né, de seção do condutor, que ela faz o seguinte, ó, 2 vezes o comprimento vezes a corrente nominal, que é o 8,4, dividido pela minha condutividade do material, do meu condutor, que no caso é o cobre, vezes a variação de tensão. A variação de tensão a gente sabe por aqui, ó. Se a minha tensão nominal é 296 volts, a variação é 1,5% disto, que dá 4,44 volts. Jogando tudo isso na fórmula, né, inclusive aqui os 30 metros, né, nós vamos ter aí 2,56 milímetros quadrados. 2,56 milímetros quadrados não existe, né? Então a gente vai logo para o próximo, que é o 4 milímetros quadrados. Então, pelo critério de queda de tensão, necessariamente a gente tem que usar o cabo de 4 milímetros quadrados e a gente ignora o que a gente viu anteriormente, né? Então é a maior seção que você achar, você deve utilizar, que é o pior caso. Ok? Igor, agora, pois não. Posso fazer o comentário na parte de queda de tensão rapidinho? Opa, diga lá. Pessoal, quero que vocês realmente levem em conta esse critério, que ele é realmente muito importante, né? Porque muitos dos erros e status que apresenta o inversor, né, como, por exemplo, o status 102, que é referente à tensão alta no lado CA, é decorrente do mau dimensionamento dos condutores, né, principalmente por queda de tensão. Às vezes não se utiliza o cabo na seção correta, na bitola correta, o que pode gerar esse status, tá bom? Vai apresentar esse status 102, que é um dos mais comuns que o pessoal do suporte acaba encontrando. Aí é realmente um status bem famoso aí. Ele normalmente, eu diria aí 80% das vezes, ele está atrelado ao mau dimensionamento, tá bom? O pessoal do canal solar, quem não conhece aí é o canalsolar.com.br, né? O professor Marcelo desenvolveu um artigo muito legal falando
basicamente disso, né? A questão do seu cabo, a queda de tensão gerar uma alta tensão CA no inversor, né? Que acaba gerando o status 102. Tá? Então, só reforçar aí a questão desse trecho aí da apresentação do Igor, né? Que é realmente algo muito importante a levar em conta, tá bom? Obrigado, Igor. Valeu, Thiago. Vamos pensar se a gente escolhesse pela capacidade de condução de corrente o cabo de 1,5, que a gente viu que dá lá nos slides anteriores, né? Pelo critério da queda de tensão, ele ia apresentar falha no inversor, porque a gente chegou num cabo de 4 milímetros aí, certo? Então, por esse motivo que a gente tem que olhar todos os critérios e, dependendo do pior caso, a gente tem que escolher o pior caso, que no caso, neste assunto aqui, foi o critério de queda de tensão que deu o cabo maior, ok? Então, na técnica, a gente pode achar o cabo de 1,5, beleza, só que se ele fosse mais curto, talvez não daria tanta queda. Como a gente colocou 30 metros, o cabo tem a sua resistência ômica, enfim, a gente chegou realmente na conclusão de que ele não é suficiente para manter aí o critério de queda de tensão íntegro com 1,5 de queda no máximo. Por esse motivo, é importante olhar para esse ponto aí. Obrigado pela intervenção aí bem pontuada, viu, Thiago? Agora nós vamos para o critério da corrente alternada, né? Ela, na verdade, saindo do inversor e chegando no meu painel. Tá? Nesse caso, a gente está escolhendo o uso do cabo Alfumex de 1 kV, um cabo que ele possui, já trazendo aqui as características, né? Ele possui o condutor de cobre extra flexível na classe 5, né? Lembrando que, assim, gente, cabo elétrico, a gente vê, poxa, nós somos uma empresa que preza muito a questão de qualidade, né? E a gente vê muitos cabos aí no mercado, ou desbitolado, ou que usa cobre recuperado, enfim, cobre refinado. Quando você tem esses materiais que são recuperados, refinados, eles devem ter alguma mistura ali que tira capacidade condutiva do metal, né? Então, isso acaba prejudicando a instalação, deixando o sistema falho. Então, a Prisma, ela sempre preza, né? Está no DNA da nossa empresa, a gente faz o cobre, né? A gente tem um processo verticalizado que eu não compro cobre de terceiros, eu compro o cobre direto da mineradora, nós usamos a própria fundição da Prisma para criar os nossos condutores, e aí a gente garante realmente que o condutor da Prisma ele é 100% eletrolítico, tem um alto grau de pureza, tá? E, na verdade, o cobre é o coração do cabo, né? O resto é isolamento, é parte plástica, teoricamente, né? Então, cabe informar esse detalhe aí que exige aí do seu fabricante cabos de qualidade. A isolação desse cabo ela tem um nome chamado HEPR, né, que é um termo fixo, né, que opera com 90 graus, tá? Tá vendo que eles já nas duas primeiras características, ele já é diferente lá do cabo que fica ao tempo, que fica direto na placa. Ele não tem o cobre estanhado e também não tem a capacidade de operar com 120 graus. Então, aqui já são duas características bem diferentes, tá? E na cobertura, ou seja, nessa parte preta aqui, né, quando eu falo de condutor, a parte metálica, quando eu falo de isolação, é a parte que realmente cobre o cabo, né, o condutor, e a cobertura é essa parte preta aqui, que é a parte externa do cabo que reúne todos eles ali dentro, tá? Nesse caso, ele é um produto também que tem a baixa emissão de fumaça e ele é livre de halogênio, tá? Então, ele também tem aquela característica que, se for submetido a um incêndio, ele não vai gerar a fumaça tóxica e também ele tem essa característica de baixa emissão, ok? Ele não emite tanta fumaça. Ele foi um cabo projetado para instalações de aglomeração de pessoas. O nosso público aqui hoje é um público voltado para o setor fotovoltaico, mas quando a gente vai para o pessoal de civil, né, por exemplo, hospitais,
shopping centers, né, cinemas, lugares que tenha alta concentração de pessoas, a própria NBR 5410 ela já estabelece obrigatoriamente, né, o uso de condutores não halogenados, como esse que vocês veem na tela. Tá? Por quê? Se pegar fogo, ele não vai ser o responsável por intoxicar as pessoas, então é uma segurança que te dá mais para as pessoas e dá tempo da galera evadir o local lá, porque, a exemplo da Boate Kiss, lá nós tivemos aquele infeliz incidente, né? Então, esse produto aqui é para obras civis normais, então, por isso, na parte de CC, de corrente alternada, nós vamos usar ele, ok? Então, no trecho de CA, eu estou considerando o seguinte, dados de projeto. Tensão de saída nominal do meu inversor, 230 volts. Corrente de saída nominal do meu inversor, 21,6 amperes. E uma distância do meu painel até o inversor de 15 metros, ok? Dados também de projeto. Isso aqui vai variar de acordo com o que vocês estiverem projetando. Mas eu vou usar nesse trecho já a norma 5410, ok? Então eu tenho que ir lá na tabela 33 para a gente identificar alguns tipos de linhas elétricas, tá? Na NBR 5410 a gente tem lá, por exemplo, os métodos de instalação aqui à sua esquerda, o esquema ilustrativo, dá mais ou menos uma ideia do que é a instalação, a descrição e o método de referência. Esse método de referência é o método que nós vamos olhar a tabela de capacidade de condução de corrente e identificar a corrente que mais se adequa ao nosso projeto. Então, por exemplo, os 3 métodos aqui falam que eles são método B2, né? Ou seja, é a mesma, apesar de serem diferentes, eles dão a mesma capacidade de corrente para o cabo, tá? Por exemplo, o cabo multipolar em eletroduto aparente de seção não circular sobre a parede. Eu estou considerando este aqui como o nosso projeto. Método B2. Bom, então eu vou lá, olho a minha corrente de projeto, né, que é 21,6. Aqui cabe um detalhe, ó. Eu estou multiplicando por 1,25. Olhando aqui embaixo, esse 1,25 ele é um fator de segurança. Ele depende do conhecimento do projetista, né? De repente, se você quiser colocar mais, se você quer expandir, né, o circuito, né, você pode prever 25% a mais aí, ou você simplesmente fala, não, eu não vou mais mexer aqui, eu vou considerar esse fator como 1. A 5410, ela te permite, né, e ela te orienta a usar sempre um fator de segurança. Então, você pega a corrente do seu projeto, multiplica por esse fator de segurança, podendo variar de 1 até 1,25, para te dar a corrente do projeto. No nosso caso, eu considerei aqui 1,25 e cheguei a 27 amperes, ok? Bom, na tabela 37, que fala sobre capacidade de condução de corrente para os cabos dos métodos A1, A2, B1, B2, ou seja, o nosso é o B2, né? Então eu já achei a tabela. E também falamos aqui sobre a isolação de EPR ou XLPE, que são os termofixos, né? Que é o caso do nosso produto lá. Temperatura do condutor de 90 graus, temperaturas de referência do ambiente 30 para o ar e 20 no solo. Então, 30 graus não é o nosso caso, lembra? Então, a gente vai ter que corrigir já logo de cara. Aí, né? Então, pega lá, coluna B2, 2 condutores carregados, 27 amperes é a minha corrente de projeto, então 30 já seria suficiente, tá? Consequentemente, o cabo de 2,5 já me atenderia, né? Então, 30 é maior que 27 amperes. Só que eu tenho que pegar esse 30 e aplicar os fatores de correção de temperatura ambiente, que no caso me deu lá 50 graus, né, que é o 0,82, então eu vou multiplicar lá por aquele valor de 30 amperes. Então, 30 amperes multiplicado por 0,82, eu vou chegar a 24 amperes, ou seja, significa que o cabo nessa condição, com uma temperatura maior, ele não me entrega mais 30 amperes, ele passa a entregar
no máximo 24,6. Portanto, a minha corrente de projeto ela passa, né, os 24,6, né? Por esse motivo, eu preciso colocar logo o cabo subsequente aí, que é o cabo de 4 milímetros, que vai me dar 40 amperes na situação normal. Então, multiplicando pelo fator de temperatura para 50 graus, ele vai me dar 32,8 amperes, por isso 32,8 é maior do que 27, está dentro, a minha seção, então, técnica é de 4 milímetros quadrados. Vamos para o critério de queda. Critério de queda de tensão, eu devo usar a corrente máxima de saída do inversor, que é de 21,6, faz a continha lá, né, da queda, que no caso é 230 volts, 1,5% disso dá 3,45. Nessa fórmula já entra aqui a história do cosseno φ, porque nós estamos falando de corrente alternada. É importante que a carga também esteja presente aqui, tá? Eu considerei 1, e esse 1 aqui já me deu um cabo de 4,128 milímetros quadrados. Tá? Se eu coloco um valor aqui menor, a gente vai ter outras seções aqui. Então é importante saber aí o cosseno φ, ou seja, o fator de potência da carga aí que vocês vão aplicar. Então não existe, né, seções comerciais aí de 4,128, então vamos ter que usar a seção de 6 milímetros quadrados aí, que é a próxima subsequente. Aqui também já entra o critério de curto-circuito, do lado de CA. A gente entende que o curto ocorrendo aqui logo no pé do inversor, né, na saída do inversor, ele vai percorrer a ida e a volta do cabo, tá, em sua distância máxima. Então, a gente sabe que numa situação de curto-circuito, o cabo vai ser exigido uma corrente alta por um tempo indeterminado aí, né? Aí até a proteção atuar, né? A gente sabe que as proteções elas não são instantâneas, né? Até o tempo da minha proteção atuar, esse cabo ele vai ser submetido a uma altíssima corrente, tá? Como é que a gente sabe o quanto esse cabo suporta, né? Então tem um cálculo simplificado que a norma francesa NFC 15100 ela traz, tá? Que numa situação de corrente de curto-circuito, a tensão ela cai 20%, ou seja, 0,8 vezes U, né, tensão nominal, e divide pela impedância máxima daquele conjunto ali. No caso, nós vamos falar do cabo, né? Então, como é que eu sei que é a impedância máxima, né? Nesse caso, né, para bitolas até 35 milímetros, até 50 milímetros, a gente consegue igualar a tensão, ou melhor, a resistência ôhmica do cabo, sendo a sua impedância, né? Para quem não sabe, existem dentro da impedância do cabo, por exemplo, para cabo de 240 milímetros, cabo de 300 milímetros, ele não só mais tem uma parcela de resistência, mas também ele tem uma parcela de indutância, de reatância indutiva, né? Então, para você saber a impedância desse cabo, você teria que somar tanto a resistência quanto a reatância indutiva para você saber a impedância dele. Existe nos guias aí, inclusive nos guias da Prisma, né? Existe esse cálculo mais complexo, mas não é o nosso caso aqui. Nós vamos trabalhar com bitola baixa, então eu estou igualando a impedância com a resistência, tudo bem? Só que a resistividade do cobre, naquela formulinha lá, ela me traz, se você digitar no Google aí, resistividade do cobre, ele vai te dar um valor de 17,24 13 vezes 10 é menos 3 aqui, que é este aqui, né? Mas ele está referenciado a 20 graus. Como numa situação de curto-circuito, o cabo vai subir na sua capacidade máxima, que é que o material que isola ele aguenta, né? Ou seja, o material isolante mais a capa suportam até 250 graus, né? Então a gente tem que referenciar este valor para 250 graus, né? Ou seja, o condutor começa a ficar a 250 graus, que é o limite permitido do cabo. Então ele teria, né, uma resistividade de 0,03
282 milímetros quadrados por ohms dividido por metro, tá? Então, essa é a nova resistividade que a gente deve considerar na formulinha da resistência lá em cima, aqui, ó, Rho vezes L sobre S, tá? Então, fazendo aí a formulinha, né, Rho vezes L sobre S, considerando que eu tenho um cabo de 6 milímetros, que é o maior que a gente achou lá pelo critério de queda, eu vou ter a resistência dele em 0,16411 ohms. Joga esta resistência igualando como se fosse a impedância do cabo, né, a gente vai ter uma corrente de curto-circuito mínima de 1.121,19 amperes, ou seja, quase 1 kA aí, né? Um pouquinho mais de 1 kA. Lá na NBR 5410, ela fala sobre a integral de Joule prevista, né? A corrente presumida de curto-circuito, tá? Ele te dá essa formulinha aí, então a gente vai verificar se este cabo atende. Como? Vamos supor que a gente use uma proteção que vai atuar em meio segundos, ok? Então, essa fórmula, ela relaciona a seção do cabo, a corrente de curto-circuito e o tempo, mais um fatorzinho K aqui, que a gente já tem lá uma tabelinha que a norma 5410 ela nos traz, tá? Então, usando essa corrente de curto-circuito máxima que a gente achou, e o tempo de atuação da minha proteção, o cabo ideal seria um cabo de 5,54 milímetros quadrados, ou seja, a massa de cobre que ele deveria ter para aguentar essa pancada teria que ser um cabo de 5,54 milímetros quadrados. Então, por esse critério, se nós estamos usando um cabo de 6, ele atende, tá? Então, resumindo aí, a nossa conclusão. Pelo trecho de corrente contínua, eu vou usar o cabo Prissan, cabo especial, que tem lá o condutorzinho com estanho, né, com proteção estanhada, o isolante que suporta 120 graus e a capa que suporta 120 graus também, mas também que tem proteção UV. Pelo critério de capacidade de condução de corrente, a gente achou lá o 4. E pelo critério de queda também achamos o 4, então o 4 é o ideal, 4 milímetros quadrados é o ideal para essa configuração, né? No critério, no trecho de corrente alternada, a gente vai usar o AFUMEX, né? Capacidade, pelo critério da capacidade, nós já achamos o 4, mas pela queda de tensão nós achamos o 6, e a gente validou isso pelo curto-circuito, tá? Então, o ideal nesse momento seria um cabo de 6 milímetros quadrados na parte de corrente alternada, ok? Bom, aqui a gente vai falar só rapidamente sobre algumas situações, mas o contexto que foi prometido foi dado de cálculo de queda. Mas eu acho que é tão relevante. Eu vi na semana retrasada, ou semana passada, a Fronis fazendo aqui um webinar muito interessante, que falava sobre posicionamento que você deve colocar o inversor, não colocar o inversor embaixo do painel, porque se o painel pegar fogo, ele vai jogar fogo para o inversor, ou seja, existem ainda muitos erros nas instalações, né? A gente também tem que olhar pelo critério crítico da gente, tá? Nós somos os responsáveis por essas instalações. Então, o que a norma traz, muitas vezes, é o mínimo que a gente deve fazer, né? Mas a gente também tem que olhar para os fabricantes e identificar o que eles têm a dizer sobre as melhores práticas possíveis. A Fronius aqui traz um monte de situações de erros que acontecem por uma falha de instalação, né? Independente do produto ser ótimo, nós fabricamos o cabo aqui também com uma série de qualidades, só que a instalação for mal executada, isso vai trazer problema, não tem jeito, né? Então, o que a gente pegou também em situações de campo, né? Se vocês digitarem no Google aí, gente, vai aparecer, põe aí, acidentes em sistemas fotovoltaicos. A grande maioria vai te dar um monte de foto assim. Eu peguei uma só. No nosso caso aqui, foi uma situação onde a pessoa utilizou um cabo incorreto, ele usou um cabo tradicional, aquele que eu falei, né, que
funciona para indústria, para obra civil, mas não foi projetado para trabalhar com o sistema fotovoltaico. Por quê? Porque aqui ele está operando a 120 graus e o cabo tradicional opera a 90. Nesse caso aqui, o cabo sofreu aqui um deterioramento, né? Ele rachou realmente a sua isolação, tá? E aí, pelo material aqui que vocês podem ver que está chamuscado, né? Ele deu um curto-circuito aqui nesse momento. Curto-circuito gera esta grande catástrofe aqui, que é um incêndio. E a gente está falando a gente está trabalhando com geração de energia. Imagina você ter um problema desse em uma casa, um comércio, sobre o nosso teto, né? Então, realmente, elétrica, a gente tem que ter muito critério para fazer a coisa certa. E só fazer um comparativo aqui, né, para vocês olharem com critério, que a NBR 7286, ela fala de cabos, esses cabos que eu estou dizendo para vocês, né, são os cabos tradicionais para indústrias, construções civis, estádio de futebol, tal, dentro de um lugar fixo, dentro de uma canaleta, dentro de uma parede, em alvenaria. E os cabos, existe a norma específica para cabo de instalação fotovoltaica. Então, só aqui a gente já vê que o escopo é totalmente diferente. A gente já falou isso aqui durante a apresentação, mas eu acho que só um detalhe aqui que eu acho que vale a pena destacar. O cabo que vai na placa fotovoltaica, ele tem que ter a inscrição, olha, uso em sistema fotovoltaico. Tem que ter também o ano de fabricação e o número da norma, que é a 16612. Se o cabo que vocês estiverem usando aí não tiver essa descrição, por um acaso ele tiver essa descrição aqui, ó, NBR7286, significa que ele é um cabo para construção civil, ele não foi feito para instalar no painel fotovoltaico. Ele necessariamente ele vai te apresentar um problema, ele vai ceder antes do tempo. E pode acontecer aquelas situações que nós vimos lá na unidade anterior, pode dar curto-circuito e problema. Então, assim, fabricantes de cabo, a gente tem mais de 150 no Brasil, tá? Então, tem um monte de gente que pode estar fazendo coisa errada aí. Então, certifique se o seu produto, se o seu fabricante, ele possui realmente a certificação para esse sistema, que é um sistema muito diferente, um sistema que é novo no Brasil. Então, nem todo mundo está preparado para fazer equipamentos e produtos que suportem as condições desses novos sistemas, tudo bem? E para a gente encerrar rapidamente aqui, eu queria só fazer um convite para os amigos aí da Fronius, para o pessoal que está ouvindo a gente aí, entra lá no canal da Prismian Group Brasil, tá? No YouTube. A gente tem 2 testes interessantes em cima desses assuntos que a gente falou aqui agora. Tem uma cabine que foi projetada no laboratório da Prism, por isso que é bom pegar uma empresa que tenha condições de fazer pesquisa e desenvolvimento, né? A gente fez essa cabine, né, que ela simula raio ultravioleta, temperatura, umidade, ozônio, enfim, ela simula as condições do ambiente. E a gente fez um teste comparativo com os concorrentes da Prism. Então, tem um resultado lá, interessante vocês verem, tá? E um outro também que foi feito com conectorização, tá? Conectamos um cabo do concorrente, um Prismian e um Prismian mais concorrente. Fizemos uma mescla aqui, né? E aqui a gente mediu com uma temperatura, um termômetro, né? Um scanner daqueles que medem a imagem, faz a análise termográfica, né? E dá para ver nitidamente aqui que os cabos realmente aquecem e são um dos grandes vilões aí para dar um problema no sistema fotovoltaico, tá? Então, basicamente é isso que eu tinha para dizer, tá, gente? Só o último aqui, que quando a gente fez um levantamento recente, tá? O sistema solar para um cálculo aí, um cálculo básico de um sistema solar de 1 megawatt, você usa cabo Prismian, Prisam, você vai gastar mais ou menos 150 mil reais. 1 mega já é uma senhora instalação, né? Se usar um cabo que não é o cabo correto, cabo 7286, por exemplo, você vai economizar 25 mil reais, né? Só que, veja bem,
se você tem um problema relacionado ao cabo, depois você vai ter que gastar mais 150 mil para colocar o cabo certo. Vai gastar com mão de obra. A gente calculou aqui 100 mil reais. E ainda vai perder, né, tempo, né, dias de geração que você não vai gerar. Né? Então, a conta aqui é muito mais pesada se você economizar no começo do projeto. Tá? Então, utilize aí equipamentos bons, inversores bons, cabos bons, que vocês não vão ter problemas aí. Né? Estão aí os nossos contatos, tá? Dúvidas técnicas é o webcabos@prismagroup.com. A nossa área de marketing também, se vocês tiverem alguma sugestão aí para fazer um webinar, nós estamos aqui à disposição. E agora eu já vou passar a bola aqui para o nosso time da Fronius para encerrar o assunto aí e vamos abrir para perguntas se tiverem. Muito bom, Igor. Realmente uma apresentação bem completa, né? Deu para entender bastante como que funciona o dimensionamento do cabo, né? Eu acho que é muito interessante trazer esse conteúdo num webinar, porque a gente vê hoje que o mercado solar está cada dia entrando gente nova, né? E gente de diversos ramos que às vezes não estão diretamente ligados à elétrica. Então é importante trazer esse conteúdo para mostrar que existem sim cabos diferentes, tipos de instalações diferentes, e que para cada tipo de instalação tem um cabo apropriado, né? E aí no final deu até para perceber que aquela economia que você pode ter, né, acaba sendo bem ilusória caso você não utilize os condutores corretos. Mas realmente muito boa apresentação. A gente da Fronius, né, quer trazer conteúdo aí que integre realmente todos os componentes de uma instalação fotovoltaica, certo? Então aqui a parte de cabos foi realmente mais uma delas para complementar essas informações para vocês, tá bom? E deu para perceber que todos os componentes estão integrados, né? Não é só um inversor que você precisa, que precisa estar bem dimensionado, não é só uma string box, mas é o conjunto do projeto, né? É cabo, é conector, é string box, é inversor, é módulo, porque tudo isso vai culminar para você ter um projeto de sucesso, tá bom? Pessoal, na tela de vocês tá? Tá aí o nosso contato de marketing da Fronius, caso vocês tenham alguma sugestão para fazer de webinar, algum conteúdo a mais que vocês precisem, alguma informação que vocês queriam realmente pegar desse webinar e realmente não tiveram a chance, manda para o pessoal do marketing, marketing.br@fronius.com. A gente tem o telefone e o e-mail do suporte técnico, tá? Então, suporte.solar@fronius.com e alguma parte comercial também, caso vocês queiram fazer alguma requisição, tem também o contato de vendas, tá certo? Queria abrir para algumas dúvidas aqui agora no final, mas acho que antes o meu amigo colega Vitor aqui quer fazer um comentário. Vitor, pode falar. Opa, beleza, Thiago, obrigado aí. Primeiro eu queria dar os parabéns aí pro pessoal da Prisma, foi bastante interessante, foi um conteúdo muito bom mesmo, a gente recebeu muitas perguntas aqui no chat, tá dando bastante trabalho responder todo mundo, a gente está tentando responder todo mundo, então parabéns aí ao Igor, ao Ivan também tá ajudando a gente lá no chat, bem legal mesmo, tá? Você comentou, né, durante a apresentação, a questão do status 102, né? E eu queria também comentar sobre o status do inversor, o 475, né? Que é o baixa isolação DC. A gente falou desse status aí na semana passada. Quem assistiu o webinar sobre o aplicativo, né? Sobre os 10 status mais recorrentes aí do nosso suporte técnico, vai lembrar que a gente falou aí do 475, né? E o 475, ele é a baixa isolação do lado DC, que pode ser justamente causada por uma falha aí nos cabos, um rompimento, algo do tipo. Então, também demonstra, né, a importância de você ter um componente de qualidade e uma infraestrutura bem dimensionada, né? Utilizar as ferramentas corretas também é bem importante isso. Então, acho que esse webinar de hoje ele é muito interessante, principalmente para complementar também o que a gente falou na semana passada, né? E mais uma vez parabenizar o pessoal aí pelo conteúdo e parabenizar também aos participantes aí que estão mandando perguntas, parabenizar a todos
pela participação mesmo. Alguns já estão falando do sorteio de sexta-feira do Smart Meter, então só para lembrar também, mais uma vez, que a gente vai ter o sorteio na sexta-feira. E complementar isso que o Thiago comentou, né, de que o sistema fotovoltaico ele é composto por vários componentes, várias técnicas ali para você dimensionar esses componentes. Então, a gente está buscando trazer aqui parceiros que realmente tenham uma qualidade muito grande, né? Então, vocês estão acompanhando essa semana, já houveram outras semanas que a gente trouxe parceiros aí do mercado fotovoltaico, e todos esses parceiros são de extrema qualidade, né? Então, o pessoal que falou de módulos, falaram de estrutura, falaram de string box, hoje falando de cabos, então é bem importante que vocês se referenciem por essas marcas aí que a gente está trazendo aqui também, tá bom? Tiago, era isso. Se quiser abrir para outras perguntas aí que apareceram no chat, tem muita coisa aqui também. Acho que você estava dando uma olhada. Uma das que eu separei que eu achei legal assim comentar, aí o Igor pode responder para a gente aí. Teve bastante gente perguntando sobre a questão de manutenção em cabos, vida útil. Se puder fazer um comentário sobre isso, vai ser bem legal. Pô, legal. Primeiramente, eu acho que a gente tem evoluído aí na tecnologia. Eu acho que essa indicação que o inversor hoje nos permite dar, né, que ele fala que o cabo ou que o sistema, né, como um todo, ele está com baixa isolação, putz, cara, isso é uma ferramenta que você pode olhar para qualquer instalação. Na sua casa, você não tem como saber se o cabo está com baixa isolação, se ele está dando curto-circuito, antes de acontecer um problema. Numa indústria, não tem como fazer isso, né? Hoje, um equipamento que teoricamente não teria, ele tem a função de fazer a conversão de tensão ali, né? Mas ele também traz essa indicação, ainda mais no aplicativo. Isso já é uma evolução enorme, né? Porque não é todo mundo que tem ali um Megger, que tem um equipamento que faça uma análise da isolação do seu sistema, né? Então, assim, a gente tem realmente se deparado aí com cabos que têm apresentado problemas de isolação, né? Até mesmo porque o pessoal às vezes instala o cabo diretamente enterrado e aí passa um tempo, esse cabo sofre escoriações, ele sofre, até mesmo o cara vai lá com uma picareta, bate no cabo, corta o cabo, deixa a isolação rompida e isso ele vai aterrar e, consequentemente, o inversor vai acusar isso, né? Então, acho que é muito bom esse aspecto por parte do inversor, né? Sobre a questão de vida útil, né, e manutenção, que você perguntou, Vitor, a vida útil do cabo, esse cabo, acho que ele é o melhor cabo possível. Ele foi criado há 2 anos, tá? Porque ele foi criado já com tecnologia mais recente, né? E com critérios também muito mais que exigem muito mais do cabo. Por exemplo, ele tem a norma, essa 16612, ela tem que atestar que o cabo tem que funcionar a uma temperatura de 120 graus por 20 mil horas, por exemplo, né? É uma exigência. Então, o fabricante que faz o cabo, ele tem que fazer primeiro uma certificação, né? Essa certificação ela é feita pela TUV, né, que é um órgão de terceira parte e que qualifica realmente, olha, o seu cabo passou, não é todo mundo que passa, né? Então, existe um teste que é uma curva que é levantada com ciclos térmicos e aí faz com que realmente a gente entenda que o cabo vai durar aquele período. Em média, 25 anos é um tempo razoável, tá? Óbvio que existem cabos que duram 40 anos, cabos que duram 10 anos, né? Tudo isso vai depender do ambiente, da instalação. Se o projetista considerou aquele fator lá de 1,25, porque ele deixa o cabo trabalhar mais folgado, né? Enfim, existe uma série de características que podem prejudicar a vida útil do cabo, mas na média eu diria que são uns 25 anos aí de vida útil, né? Quanto à manutenção, acho que o próprio inversor já vai dar a dica, né? Se houver realmente uma falha de isolação, já é um ponto que deve ser analisado, né? A gente, infelizmente, se depara muito com manuseios inadequados
às vezes o cara faz deixa o cabo exposto onde não deveria deixar. Existe também a presença de agentes que não são previstos, né? Por exemplo, um impacto que não foi previsto, o cabo não está protegido, enfim. Eu acho que a maneira que você, hoje, no sistema fotovoltaico tem para identificar antecipadamente um problema é através do inversor ali, que vai identificar a falha de isolação do cabo, né? E manutenção em si realmente não tem, né? Se você vê que o cabo tem um corte, alguma coisa, você tem que fazer a secção, o seccionamento total dele, cortar e jogar a parte danificada fora, ou você depois cria uma emenda, fazendo as emendas com fitas isolantes ou até mesmo com soluções que a 3M até tem, eu vou trazer o nome da 3M aqui, que eu acho que é uma ótima empresa também, que tem soluções de emendas também, ou você realmente troca o cabo dependendo do tamanho, né? Se for muito mais vale mais a pena trocar o cabo, acho muito melhor, né? Mas é isso, acho que manutenção, o cabo ele é um elemento passivo, ele não tem tanta tecnologia ali para você fazer uma manutenção em si, né? É mais ou menos isso aí. Muito bom, muito legal, Igor. A gente passou um pouquinho do tempo, acho que cabe só mais uma pergunta aqui que eu vi que o pessoal comentou, e a gente já pode encerrar. Foi referente à utilização na parte CA de cabos 750 volts, né? Cabinho, né, que é o mais conhecido aí no jargão, né, dos materiais elétricos, né? Quais seriam os problemas e quais os cuidados que a gente precisa ter em utilizar esses cabos, Igor? Lá no nosso projeto, poderíamos colocar um cabo de 750 volts, sim, porque eu previ que eles estavam dentro de um eletroduto, né? E esse eletroduto estava embutido em parede ou até mesmo sobre o teto lá do ambiente, enfim. A diferença do cabo 750 volts, do cabinho, né, flexível, para o que eu usei na apresentação, é que o que eu usei possui capa e ele é não halogenado, né? Como a gente estava falando de um sistema comercial, ele pode, dependendo da instalação, aí tem que interpretar 5410. Ele pode se encaixar em uso de cabo não halogenado, tá? Mas, tecnicamente, poderia sim ser um cabo tradicional, flexível, desde que você coloque a proteção nele, porque todo cabinho, né, flexível, ele só tem a isolação, né? Ele precisa ter ali um elemento mecânico para proteger ele, ou seja, ele tem que estar dentro de uma canaleta, tem que estar dentro de um eletroduto. Então, se ele tiver essa proteção e atender às condições da 5410, pode ir fundo tranquilamente. A única diferença é que a tabela que a gente teria que usar como referência não seria mais a tabela para 90 graus. Teria que ser uma tabela para 70 graus, que é a tabela equivalente para esses cabinhos flexíveis aí, tá bom? Muito bom, muito bom. Então, existem também outras opções aí para o pessoal explorar dentro da norma, né? Na questão de Isso. instalação. Se a Legal. gente fosse falar da norma aqui, Thiago, a gente ficaria o dia inteiro, né? Infelizmente, Exato. trazer aí um trecho rápido aí. Por isso que eu acho que fica legal a interação do pessoal aí, também anotar os nossos canais aí, e-mails, né? Se tiver dúvidas, gente, por favor, fiquem à vontade. A gente trabalha aqui para ajudar vocês, hein? Legal. Se você puder colocar na tela dos seus contatos de novo, Igor, para o pessoal pegar aí o contato técnico, muito bom. Então, pessoal, fica na tela aí, contato técnico da Prisma, tá aí o de marketing. Nós, da Fronis, agradecemos a presença de todo mundo aqui. Desculpa por ter passado um pouco do horário, mas eu acho que valeu a pena a gente estender um pouquinho, né? Só para a gente ter mais conteúdo, né? Responder um pouquinho mais as dúvidas que foram geradas. É um conteúdo bem completo mesmo. O pessoal participou bastante aqui no chat, trouxeram muitas dúvidas. A gente está tentando aqui responder todo mundo, né? A gente vai deixar mais um tempinho aqui o chat aberto, tá bom? Relembrando que a sexta-feira teremos o último webinar dessa semana, como está na tela aí de vocês, o webinar da Schneider Electric, falando sobre qualidade de energia, tá bom? Então, webinar para fechar a semana, e nesse webinar é onde vamos sortear o Smart Meter, certo? Então, caso vocês tenham cumprido todas as regras lá que estão nas nossas redes sociais, vocês já estão concorrendo, se participarem desse último webinar, certo, gente?
Agradeço a presença de todos aqui nesse webinar. Fiquem seguros aí em casa, tá bom? E muito obrigado, gente. Até mais. Falou, pessoal. Até mais.